Você já pensou se todo o espaço dado aí no noticiário ao PIB de 1,1% tivesse sido dado também a menor taxa de juros da história? Não dá para imaginar, né? Então vamos ser mais modestos. Já pensou se a menor taxa de juros da história merecesse metade do espaço dado ao PIB de 1,1%? Continua difícil? Então, como sonhar é de graça, vamos dar aí mais uma passeada no mundo da imaginação. Como é que seria se a repercussão da alta do dólar fosse a mesma que a da queda do desemprego? Bom, ia ter gente sem nem saber a cotação do dólar hoje, né? Agora, imagina se a infinidade de manchetes sobre a subida do preço da carne, lembra disso? Se repetisse um mês depois, quando o preço da mesma carne caiu. Tá, vamos fazer por menos. Se a queda do preço tivesse merecido 1/3, das manchetes de quando a carne cara virou sinônimo de crise nacional. Parece delírio? Então vamos continuar delirando que a carne é fraca. Solte sua mente, tente pensar, né? Vamos fazer um pouco de autoajuda aqui. Solte sua mente, tente pensar como seria se a carne, ainda a carne, a vilã temporária de uma disparada inflacionária que não existiu, reaparecesse dominando o noticiário quando os Estados Unidos da América decidiram, depois de quase 3 anos, voltar a comprar carne brasileira. Sim, isso aconteceu. Como seria se essa decisão tão importante para a economia nacional fosse para o topo do debate sobre a economia nacional? A exemplo do surto catastrófico de 2 meses antes, com a subida do preço da mesma carne. Bom, aí você vai interromper esse delírio para advertir, deixa de ser burro. Quer comparar a monotonia de uma notícia boa com o charme de uma catástrofe? Aí você tem toda a razão, não dá nem para saída. Mas vai dar uma voltinha aí no Jardim das Cassandras, em Flor, que a gente vai dar mais uma delirada aqui. Imagina se a barulheira, com a queda da Bolsa, tivesse acontecido durante um ano inteiro de recordes sucessivos na mesma Bolsa. Aí você interrompe seu passeio para explicar. Só a queda faz barulho, subida é silêncio, a não ser que bata no teto. Alguém podia dizer que a Bolsa furou o teto em 2019, mas isso você ia rebater com toda facilidade. Teto é metáfora, chão é realidade. Bom, claro que 100 mil pontos na Bolsa não é chão, nem nunca vai ser chão, mas ninguém aqui vai querer estressar a sua jardinagem fúnebre. Vamos continuar então aqui o nosso devaneio sem querer ofender ninguém. Lembra a mobilização do debate nacional em torno da notícia falsa, mas isso é problema dela, de que a Amazônia estava desaparecendo, a Amazônia brasileira, desaparecendo numa progressão sem precedentes, escandalizando o mundo? Então, tenta imaginar uma fração desse interesse para difundir que o mundo está voltando a confiar no Brasil, como mostra o menor risco país da década. É difícil imaginar, né? Tá bom, nessa a gente foi longe demais. Mas então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui, vamos parar de imaginar e vamos falar das coisas como elas são, às vezes é bom. O PIB, tão comemorado pelos fracassomaníacos, não revoga a realidade que eles deploram, que é a seguinte: todos os setores da economia aumentaram suas previsões de investimento e voltaram a contratar. E as reformas fiscais, a queda dos juros, a desburocratização, lei da liberdade econômica, estão favorecendo o empreendimento. Olha que coisa horrível. O que já aparece no próprio PIB, que vocês comemoraram, com o aumento do crescimento do setor privado em relação ao setor público, ou seja, crescimento puro sangue, e não esse artificial de tanto tempo. Bom, a gente sabe que tem muita gente trabalhando, tem gente que gosta disso, né, de trabalhar, e tem muita gente trabalhando duro contra os parasitas e contra as epidemias. A certeza é que a pior das epidemias hoje é a do Cassandra vírus.